Vai mandando aí pro pessoal. Se conhecer alguém, né, que tem essa linguagem do amor também é muito importante. E não só se a pessoa tem, né, como eu falei. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui rapidinho. Voltei. Tá. Então, eu já disse, né, algumas características. E voltando só para lembrar vocês, linguagem do amor é como se fosse assim, ó. Eu falo inglês e você fala português. Então, se a gente não se entende, se a gente não entende nossa linguagem, né, um do outro, não tem como se comunicar. O mínimo possível para ter uma comunicação é eu entender a sua ou você entender a minha. E assim é Deus. Ele entende e sabe, né, de todas as linguagens, que são 5. E ele sabe como se comunicar com a gente, né, de uma forma excelente. E ele nos ensina, nos amando, né? Ele nos ensina a amar o outro também, a nos amar. E o pilar dessas que é Mateus 22 e o 37, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro amar a Deus, mas para a gente amar a Deus com assim, né? Com mais intensidade, a partir do momento que a gente se sente amada por Ele ou amado, é que a gente vai assim, né? Com mais vontade, com mais alegria, com mais ousadia. Por isso que eu tô trazendo essas lives pra gente entender as formas que Deus se comunica com a gente. E aí eu trago aqui só algumas formas que a gente pode tá fazendo, né? Algumas coisas para que essa comunicação aconteça. Na dança, né, geralmente a pessoa que tem toque físico, ela gosta da dança, ela gosta do louvor, da música, porque ali ela vai ter um contato. Tipo assim, ó, ela para, ela reflete, ela pode ter o contato assim, físico, se movimentando, né? Aí tem a questão da dança. Pronto, essas pessoas gostam disso, né? E geralmente é isso, por exemplo, o propósito dela mesmo tá ligado com o quê? Com a família. E na família, o que tem, né? Tem afeto, tem carinho, tem a proximidade, tem o contato, tem a conexão. Então, tudo isso traz para o toque físico. E algumas formas, né? Aí é que vai ser muito importante que Deus, ele fala, se comunica com a gente nessa linguagem do amor. Então, quando alguém nos abraça, né? É uma forma de Deus dizer que nos ama. Ele tá se utilizando, né? Daquela pessoa para trazer o carinho, o afeto pra gente. E dessa forma também é uma forma de Deus falar que nos ama. Um dia eu tava em um culto e uma irmã, né, foi lá e me abraçou. Ela não disse nada, né? De imediato ela não disse nada. Mas eu entendi, né? Como eu sei de cada linguagem do amor, então, por mais que essa possa ser a minha ou não, eu vou entender que é um cuidado de Deus e o que Ele está falando. Então, ela foi lá e me abraçou e ela não disse nada. E eu entendi. Então, é assim que Deus fala, sabe? Quando, às vezes, alguém toca em você, olá, ela podia simplesmente falar de longe, mas ela tocou. Então, é como se fosse assim, é uma forma de Deus falar, sabe, que tá ali presente e que tá perto de você. E que, na verdade, ele sempre tá, né? Mas a gente, às vezes, não sente nem percebe. Por focar no problema ou por focar em tantas coisas e, e não focar na presença, né? Ou sentir Deus de alguma forma. Eu vou trazer algumas formas aqui pra gente perceber essa presença dele. Então, Deus também ele fala através da conexão, né? Da conexão, como assim da conexão? Quando a gente para se conectar com ele, para refletir, para estar no momento presente,
né, acontece com isso, o que a gente está gerando, a atenção para o silêncio, a atenção para Deus. E a gente se conectando no momento, né, no presente. A gente traz a atenção para Deus, né, foca a nossa atenção para Ele, e daí o que foi gerado? Um momento, assim, você parou, né, um momento, e foi gerado o silêncio. E, e uma coisa interessante também é que quando a gente tá, assim, é normal, claro, né, as pessoas sentirem, mas é mais forte para quem tem essa linguagem do amor, quando tá a presença de Deus mesmo ali, é forte, né? Você sente arrepios. E, tipo, não, pra você que tem essa linguagem do amor, é mais forte. Isso é mais forte. É Deus falando mais ainda com você, sabe? Tipo assim, a presença dele, você sente mais a presença dele. Não sei se você já sentiu quando tava louvando e ficou assim, né? Sentiu arrepios. Então, aquele momento ali, essa sensação e o que você está sentindo é a presença de Deus, sabe? É a presença dele ali. Isso é muito lindo, né, gente? Quando a gente conhece, né? Na palavra dele fala que a gente erra tanto por não conhecer. Oi, Carla. Muito bom, você tá aqui também. A gente perde muito de conhecer a Deus, de se aproximar mais dele, por falta de conhecimento, porque é uma simples coisa, né? Mas vai nos conectar tanto em vários momentos com as pessoas, principalmente com Deus, com a gente mesmo. A presença dele é muito forte e a gente sente, né, isso quando tem essa linguagem do amor, a gente sente arrepios. É surreal, a gente só vive, né? Outra coisa, quando você para também, né? Quando você dá atenção ao Pai, para para aquele momento. A vida tá tão corrida, né? Tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tem que fazer isso e aquilo. Aí, às vezes, acordou em cima da hora, acorda em cima já da hora de fazer alguma coisa, enfim. Aí fica aquela correria toda e o seu momento, né, com você mesmo, com você e com Deus, ele não está sendo prioridade. Mas quando você para você meditar, para você refletir, quando você para esse momento de silêncio, aí você vai começar a se conectar e vai começar a sentir. E Deus, ele não só fala através da voz, ele fala também através da gente sentir e da gente ver também. Aí eu vou chegar lá. Aí aqui, Deus, ele fala através de sussurro. Às vezes a gente, não sei se vocês passaram por isso já, mas às vezes a gente sente... Pera aí, gente, que eu vou colocar a musiquinha aqui que eu acho que parou. Voltei. Aí eu me conecto mais, assim, né? É muito bom. Se tiver alto, vocês falam, tá? Então, no sussurro, né? O que é o sussurro? É aquela voz suave, baixinha, e a gente só vai ouvir quando a gente faz silêncio. E o silêncio, ele tem muito poder. Também é uma intenção, e a gente só vai ouvir esse sussurro se a gente se aproximar mais. Ou seja, se a gente dá mais atenção, tirar o foco de outras coisas e dar atenção no presente, no momento. E chegar mais perto de Deus, né? Buscando, né, conhecimento e buscando viver, né, a vontade de Deus. A gente vai se aproximando e vai ouvir esses sussurros dele. E muitas vezes ele quer falar só pra gente algo. E não necessariamente outras pessoas precisam ouvir. É só você, simplesmente você e ele. Eu já senti assim no meu coração. Eu já ouvi. E às vezes Deus também, né, se utiliza de pessoas. Deus fala com a gente de várias formas. Mas eu quero destacar a gente sentir, né, ele
a gente sentir ele, que está relacionado ao toque físico. Então, o sussurro, né? A gente precisa fazer silêncio para ouvir a voz dele no sussurro. E, olha, uma frase: nossa voz é capaz de falar aquilo que o nosso ouvido é capaz de escutar. Então, eu vi isso numa pregação e achei muito interessante, né? Porque o que a gente se alimenta, do que a gente se alimenta, o que a gente está ouvindo, né? O que a gente está alimentando, do que a gente está se alimentando, é disso que a gente vai colocar para fora também, né? É disso que a gente vai transbordar. Então, se você se alimenta de estar ouvindo a voz de Deus, às vezes a gente está em ambientes que só tem poluição, só tem lixo, só tem notícia ruim, só tem gente falando da vida dos outros. E tanta coisa ruim, aquele ambiente, sabe? Pra baixo. Então, você vai ficar como? A voz de Deus, onde vai estar? Então, assim, é importante o ambiente, né? Também, as pessoas que você anda, que você convive. Eu não tô dizendo pra você deixar de falar com ninguém, mas a convivência, né? Porque a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, as 5 que a gente mais convive. Então, se você convive mais lendo a Bíblia, se você convive mais buscando a Deus, você vai estar mais parecida com Ele, entendeu? Oi, irmã. Então, voltando. E se a gente parar, né, pra ouvir ele, nesse momento de silêncio, a gente fazer um momento de silêncio e parar pra ouvir, gente, também, um lugar que a gente se conecta muito é com a natureza, com o vento, sentindo o vento. Sei lá, às vezes você pode não ter matos ou natureza perto, vai pra janela, sente o vento. Uma vez, eu fui pra janela e comecei a falar com Deus, né? Assim, só em pensamento. E ele falando comigo no meu coração. Assim, foi até na vez que eu viajei, né? A última vez que eu fui pra São Paulo. Deus colocou no meu coração assim, ó. A imagem, eu comecei a ver a imagem e no meu coração tinha assim: você vai pra São Paulo, vai pra lá. E eu fiquei assim: meu Deus, como que eu vou? Não tinha condições, né? Eu disse, sem condição, né? Mas a minha condição ela não diz nada. E sim o que o Senhor tá falando. E daí eu fui lá pra minha amiga e falei, né, no celular com ela. Na hora que eu entrei, aí tinha uma mensagem dela. Aí quando ela viu que chegou, ela ligou pra mim. E ela falou: Neide, a gente tava aqui falando de você ontem à noite. A gente até tava falando pra... não. Aí antes disso, antes dela falar, eu falei assim, ó, eu vou pra São Paulo, eu vou pra aí. Aí ela parou, né? A gente tava fazendo chamada de vídeo, ela parou. E eu fiquei rindo. Eu disse assim, ó, eu não sei como que eu vou e nem sei quando, mas eu sei que eu vou. E eu falei assim com muita certeza, que é aquilo que eu tinha sentido, né? E olha onde eu tava, gente. Eu fui pra janela, senti o vento. E lá, assim, eu fiquei pensando, né? Orando a Deus, conversando com Deus em pensamento. E daí veio. Eu comecei a visualizar e no meu coração Deus falou, né? E eu senti. E então, nessa hora, né, de conversando, ela parou. E ela disse assim: como assim, Neide? Eu tava conversando com as meninas aqui e dizendo: a gente vai dar um jeito pra trazer Neide pra aqui. Eu fiquei assim: eu o quê? Gente, é muito lindo assim, né? Sabe? Quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes, que Deus fala com a gente, nos detalhes. Às vezes a gente quer: Deus não usa ninguém pra falar comigo. Gente, tem a Bíblia, tem a natureza, tem o silêncio,
Ele fala no sussurro, ele fala até na dor. Em algum momento eu faço uma live sobre dor. Às vezes a gente só olha pra ela com um olhar mal, né? De julgamento pra dor. A dor é terrível, a dor é isso e aquilo. Mas ela traz tanto ensinamento. Ela nos prepara, ela nos molda através dela, né? Muita coisa através da dor. Então, Deus também fala através da dor. Só que o que a gente faz? Fica com o olhar disperso, com o olhar em tudo quanto é canto, menos onde a gente precisa colocar o foco. No que a gente precisa aprender com aquilo. Então, aí voltando, né? Eu só sei que eu fui pra lá. Eu não sei com quanto tempo, não sei se foram 2 meses ou 3, mas eu fui. E foi muito bom, né? A conexão que a gente fez foi maravilhoso. Eu só sei que Deus realizou, tá vendo? Outro dia, eu fui pra... Outro dia a gente foi pra... Eu fui com uma amiga minha, né? Eu chamo agora de monte, porque é bem alto. Assim, daqui dá pra ver, é bem alto. Aí a gente foi caminhando, eu até fiz o vídeo. E lá a gente se conectou tanto, gente, se conectou tanto com Deus. A gente sentou, começou a sentir assim o vento na gente. A gente começou a admirar os pássaros passando, o sol, o pôr do sol, a natureza, a paisagem assim de longe, a visão que a gente tava tendo. E a gente começou a se conectar com Deus e até pegar os códigos, né? Pegar assim as chaves que tem na natureza, né? E eu só sei que eu saí de lá e começou a vir várias ideias na minha mente, várias coisas. E uma delas foi que depois, é porque tem tanta coisa, né? E eu preciso focar em uma coisa para depois focar em outra, para conseguir concretizar, né? Mas eu já comecei, né? O primeiro vídeo eu gravei, depois eu vou gravar mais outros, que a gente vai ter outros momentos. Mas aí surgiu a ideia de quê? Da gente fazer momentos que a gente se conecte com o simples e que a gente observe os detalhes e que ali estão as coisas mais incríveis, sabe? Na natureza, na simplicidade. A gente ser humilde para reconhecer isso, sabe? Esses detalhes. Então me veio, né, essa ideia e a gente depois vai colocar em prática mais vezes, né? E vai trazer mais vídeos. Mas eu até postei. É incrivelmente simples, né? O nome assim da ideia que surgiu. Então, não tem como, gente, a gente se conectar com Deus, a gente se dispor, né, para dar essa atenção a Ele, para ouvir Ele falando com a gente. Não tem como a gente não plantar coisas boas, porque quando a gente ouve, a gente sente uma paz, é tão bom. E quando a gente decide obedecer, quando a gente decide, né, fazer, ser conduzida por Ele, as coisas começam a fluir. O seu coração começa a ter paz. O transbordar é uma cura, sabe? Transbordar é cura. Às vezes a gente faz o quê? Ai, não vou falar não, ai, eu tenho vergonha. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Enquanto isso, tem pessoas morrendo mesmo. Morrendo espiritualmente, morrendo na alma, morrendo depois fisicamente. E às vezes ela só precisava de uma palavra, de uma mensagem. E muitas pessoas, elas fazem o quê? Eu já falo assim, muitas pessoas, não por egoísmo, mas porque eu já não coloco isso na minha vida, sabe? Eu não declaro isso na minha vida. E quando eu falo que outras pessoas fazem, é porque realmente existem pessoas que fazem isso. Então... Oi, Cris! Então... Então, assim, veio a ideia, né? E foi até com o Cris que a gente fez. E depois a gente vai fazer mais momentos. Tem muita, assim, coisa, sabe, no meu coração que Deus colocou. Muitas ideias. Ai, gente, eu também fiz um. Ai, eu vou postar pra vocês. Tá sendo assim, né? Eu passei, eu acho que já mais de 2 dias lá me dedicando pra fazer uma coisa, pra concretizar. Assim, eu já terminei. Mas a forma de fazer lá, eu não conseguia ainda. Mas eu vou trazer aqui para vocês a novidade. Espero que vocês gostem muito, que Deus fale com vocês, que vocês sejam tocadas.
Tá lindo, assim, eu fiz com muito amor e muito carinho. Dediquei meu tempo, sim, e por amor e com amor, né? E para obedecer a voz, né? A voz de Deus, a voz do nosso Pai. Então, é um privilégio, né? É uma honra ter essa oportunidade e usar as ferramentas para o reino. Então, cadê? Aí sim, aí nesse momento lá, né? Que eu agora chamo de monte. A gente voltar também, gente, a ser um pouco... Não que a gente vá ser criança, mas a gente lembrar da criança que a gente foi e se divertir. O que a criança faz? Ela se diverte com o simples, com o que tem. Ela brinca. Eu me lembro que não tinha bola e também... Enfim, as condições não eram favoráveis. E a gente pegava a cabeça da boneca. A cabeça da boneca para brincar de bola. Ou a gente pegava uma bolsa plástica e colocava pano dentro e amarrava. E era a bola da gente. Então, assim, às vezes a gente quer ter o extraordinário para valorizar. Quer ter o extraordinário para estar alegre. E quando a gente descobre a nossa verdadeira identidade em Deus, quando a gente descobre, meu Deus do céu, o primeiro propósito da gente, que é o céu, alcançar, desfrutar, né, do céu. Quando a gente descobre isso, e que o propósito da gente aqui na Terra é ajudar, é servir pessoas, ajudar elas a se encontrarem, né? E quando elas se encontram, elas encontram Deus nelas. Então, gente, o que acontece aqui é tão irrelevante diante do que Deus já reservou pra gente. Quando a gente se descobre nele, isso meu Deus, é mínima coisa. Então, daí a gente vê a alegria, a felicidade em tudo. E quando tem uma dificuldade, a gente olha assim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso pegar pegar aquela energia, né, negativa, vamos dizer assim, e reverter ela. A nossa visão muda. É muito diferente, meu Deus do céu. E o que, assim, o que eu mais... Algo que arde no meu coração, né? É que todas as pessoas sintam isso. Meu Deus do céu. Sintam, sintam, sintam. Isso, nas coisas mais simples, a gente encontra a felicidade. Porque a felicidade, ela tá na nossa identidade. Boa tarde, Renato. Oi, Alana. Então, voltando, gente, a felicidade está na nossa identidade e não em coisas ou pessoas. Pessoas nos decepcionam, pessoas são falhas. Coisas a gente pode ter hoje e amanhã não. Mas a nossa identidade em Deus, ela é permanente. Então, não passa. E quando a gente muda esse olhar, quando a gente tem essa outra visão, né? De focar em Deus, que o propósito é o céu. E conseguir trazer outras pessoas também, ajudar outras pessoas a verem isso, sabe? É muito bom. A sensação é muito boa de transbordar. É por isso que eu me dedico. E se for uma pessoa tocada, meu Deus do céu, já vai, né? Claro que eu quero e vou atingir muitas pessoas. Porque é um propósito, sabe? A maior quantidade de pessoas, maior o que serve, né? Então, quanto mais eu conseguir atingir pessoas, mais vai ter pessoas para o reino, né? E esse é o maior objetivo. E não, tipo, me gloriar. Meu Deus do céu, quem sou eu? Mas sim para a glória de Deus, né? E as pessoas verem a glória dele se manifestando. Manifesta. Então, plantem, gente. E observem nos detalhes, Deus, o cuidado dele, sabe? Ele cuidando da gente. E principalmente na sua linguagem do amor. Ele vai falar em todas, né? Mas principalmente na sua linguagem do amor. Prestem atenção nos detalhes. Se a sua primeira ou segunda for toque físico, então preste atenção, porque nessas duas Deus vai falar com você. De alguma forma Deus vai falar com você. Ou vai chamar a sua atenção, ou você vai passar por uma dor. E nessa dor você vai ser chamada a atenção, você vai, tipo... por exemplo, vai acontecer algo, né, difícil e tal.
E daí Deus vai ter sua atenção. Por isso que ele permite coisas, né? E ali ele vai ter a sua atenção. Por quê? Tá tocando em algo que chama a sua atenção, que é a sua linguagem do amor. Deus é maravilhoso, né, gente? E eu olho assim, que bom, Deus, que bom que o Senhor chama a minha atenção. Porque o que é esse mundo aqui, diante do céu? Então ele nos ama tanto, que ele quer a gente perto dele, pertinho dele. E é muito bom estar pertinho dele. As coisas fluem, né? Deixa eu ver mais aqui, gente. Vocês estão gostando? Tá. Então, lá no monte, né, voltando, eu consegui sentir ele, né, consegui sentir Deus através do silêncio e do vento, né? Ai, meu Deus, é muito bom sentir o vento. Se você não tem vento, não tem natureza, vai pra janela, sai um pouquinho de noite, sai um pouquinho de dia, senta, sabe? Senta em uma cadeira, fecha os olhos e se conecta assim, ó. Ouve o vento, ouve as crianças correndo, se tiver criança. Só para e ouve o que está acontecendo naquele momento. Aí eu consegui também, né, ouvir ele falando, e ele falando no meu coração, né? Lá ele falou, foi ao meu coração. Então que veio, né, as ideias, e daí eu fui escrevendo tudo para depois colocar em prática. Então quando vinha alguma ideia, a gente não segura, tá? É Deus colocando no seu coração. Então veio, né, a mensagem, eu recebi a mensagem, as ideias, e eu decidi plantar, eu decidi colocar em prática. E voltando, né, às vezes ele não quer, ele só quer que você saiba, quer lhe contar. E daí aquela ideia veio, mas como é que você vai colocar em prática? Você coloca no papel e depois fala com Deus, né? E fala assim, Deus, eu tô precisando de pessoas para me ajudar nesse projeto, para ele ser realizado. E vai aparecer pessoas que vai poder lhe ajudar. E quando eu falo que vai ajudar, pode ser que seja pago ou não. E se for em questão assim de pessoas próximas para transbordar também e servir, ótimo. Mas ele envia pessoas, né, ligadas. E, na verdade, ele une propósitos. Ou seja, aquela outra pessoa vai poder lhe ajudar. E, às vezes, a gente se priva. Eu não posso contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém. Você não pode contar pra todo mundo, né? Aí, daí, você precisa ter o discernimento, né? Pra quem vai contar ou não. Se aquela pessoa... Gente, e não fica confundindo, não, né? Porque é minha família, eu tenho que contar. Não. Você conta se aquela pessoa vai contribuir para aquele projeto ser realizado. Seja incentivando, seja ajudando lá com a mão na massa, né? Seja ajudando, encontrando alguém para lhe ajudar, entendeu? Mas que isso seja colocado em prática, tá bom? Essa ideia, esse projeto, o que tiver no seu coração, seja colocado em prática, não segura. E aí surgiu, né, o Incrivelmente Simples, e depois vai ter outros episódios, vai ser muito bom. Vocês vão rir muito, vocês vão se divertir, vocês vão sentir vontade também de se conectar, né, com a simplicidade, com a natureza, com o simples, olhar os detalhes, né, que Deus está ali. Deus está, né? Então, que a gente seja, né? Eu senti, eu ouvi a voz dele no meu coração e eu senti ele conversando ali presente. Então, que a gente seja, né, o toque, que a gente seja também a voz e o agir de Deus na vida das pessoas, né? Isso é muito importante, gente. Então, quando vir algo no seu coração, não retém. Coloca isso pra fora. Coloca em prática. E, não ouvir, né, audivelmente, não significa que Deus não está com a gente. Porque a gente pode sentir ele através do silêncio, a gente pode sentir. Também através de ações de outras pessoas. Uma ação de alguém, às vezes, Deus, estou precisando disso, tal, não sei o que, de repente acontece algo que favoreceu para você conseguir
sei lá, realizar alguma coisa, ou algo que você desejava. Aí você, nossa, como que essa pessoa sabia? Como? Como ela sabia? Então, assim, Deus trabalha nos mínimos detalhes. Então, só a gente prestar atenção, né? Pra gente perceber. O silêncio é um segredo, né? Para a gente ouvir. Ai, que coisa linda, Deus. O silêncio é um segredo para a gente ouvir o coração de Deus. Pois é. E quando ele fala no nosso coração, é algo que veio do dele. Por isso que eu falo, né? Quando eu venho falar alguma coisa assim, é porque eu já fui tocada para falar. Então foi algo que veio do coração dele, sabe? Olha que especial, gente. Ele diz assim, ó, filha, eu quero falar pra fulana através da sua vida, através da sua voz, através da sua ação, através do seu toque. Gente, conseguem entender, conseguem perceber o cuidado de Deus com a gente? Né? É só parar pra perceber. Tem coisas... isso eu já falei. Mas eu vou falar. Tem coisas que Deus quer falar apenas com você, né? Pra você. E quando você parar pra dar atenção no que Ele está falando, aí você ouve. Aí você sente. E aí você pega os códigos, né? Lendo a Bíblia, meu Deus, quando a gente presta atenção, a gente pega tanto, assim, né? Cada código maravilhosíssimo que eu lendo na live anterior, eu tava lendo a história de Lázaro, meu Deus do céu. E na hora que eu tava lendo, tem uma parte que Jesus ele chamou Maria, e Maria, quando ela veio, né, pra perto de Jesus, ela falou algo, né? Se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele sentiu a dor dela. E na hora ele falou, e eu fico visualizando, né? Não sei se vocês são assim. E é mais forte. Aí, na hora, ele disse assim, cadê Lázaro, né? Tipo, cadê Lázaro? Onde Lázaro tá? E ele se compadeceu. Então, ele sente a nossa dor. Quando a gente tá, assim, né? No desespero e tal. Ele sente a nossa dor. E é isso. Quando a gente dá atenção, né? Pra ver ele falando com a gente, principalmente na nossa linguagem do amor, a gente pega os códigos que a gente precisa pra colocar em prática algo, pra ir pra próxima fase, entendeu? O silêncio, às vezes a gente pode dizer assim, não, eu tô perdendo meu tempo, mas não é, gente. O silêncio não é perca de tempo, e sim uma atenção que você tá dando pra algo ou pra alguém. E esse alguém é pra Deus, né? Nesse caso aqui, é pra Deus e pra você. Consegue perceber? Então, barulhos, ruídos, pessoas que falam tanta coisa, ou jornal, ou novela. Gente, o que é que isso edifica? Então, tudo isso faz com que a gente não ouça a voz de Deus, porque a gente está focado em outras coisas. E está alimentando, fazendo com que o nosso coração ele fique sujo. Então, a gente cada vez se afasta mais de Deus, assim. Mas quando a gente procura lugares e pessoas, né, que nos conectam com Deus, que nos aproximam dele, a gente consegue ouvir a voz dele e sentir, né, consequentemente. Sentir a voz dele. Sentir a presença dele. Então, aí Deus fala através do seu físico, né? O que tiver, assim, no seu físico. Aí eu lembro da história de Paulo. Paulo, como que Deus... Ele era toque físico, né? A linguagem do amor dele. Uma das. E como Deus chamou a atenção dele, gente? Foi tocando no físico dele, nos olhos dele. E ali, ele teve a atenção. Ele deu atenção. Né? Deus teve a atenção dele e ele parou. E naquele momento que ele ouviu... Gente, é muito poderoso quando a gente ouve. A gente sente paz, sabe? A gente... sente uma ousadia, assim, de ir lá e fazer. Porque a gente tem... Quem está dizendo pra gente fazer, quem está nos orientando, é o Criador de tudo, né? É o nosso Pai. Olha só, quando os pais da gente falam assim... Eu volto pra gente criança, né?
Quando uma criança ouve o pai dizer assim, ó, não vai por aí. Mesmo se ela for, mas ela vai com medo. A mesma coisa, eu olho assim, né? É a gente com Deus. Quando ele diz assim, ó, filha, é assim, a gente vai com, sabe, tem mais coragem de fazer, a gente vai com mais leveza, é leve, porque aquilo começa a fluir. E gente, eu lembrei agora, eu esqueci de uma coisa. Mas enfim, é mais leve, né? Quando a gente segue as orientações de Deus. Ele sabe todas as coisas, ó, tudo coopera para o bem, né? Então Deus fala na nossa linguagem e no nosso dialeto. O nosso dialeto é tipo linguagem do amor, toque físico, né? É uma linguagem. E tem gente que gosta de massagem, mas tem gente que não gosta. Então, massagem é um dialeto, abraço é um dialeto. Ou, por exemplo, Brasil é uma linguagem, o português é uma linguagem. E quando você vai para certo estado, já tem aquelas, sei lá, palavras diferentes, né? Então, essas palavras diferentes, essas formas diferentes de falar, cada estado são dialetos, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, ele fala na nossa linguagem e no nosso dialeto. E para a gente sentir, a gente precisa parar, né? Parar para ouvir. Dar uma pausa, fazer um silêncio e se conectar. Então, viemos para ser servidos. Às vezes a gente só quer fazer, né? Gente, isso é muito pesado. Mas aí a gente não para receber de Deus. Para ouvir, né? A condição dele. Então, viemos para ser servidos por Deus, né? Jesus, agora eu não lembro do versículo, não lembro do livro, mas ele fala que se torna amigo quando a gente permite ele nos servir. Aí sim, nos tornamos amigos dele. Aí o que você prefere? Fazer as coisas com peso e simplesmente ser servo? Eu mesmo prefiro ser amiga dele, né? Que ele seja meu amigo. Então, eu permito que ele me sirva. Aí a gente vai se enchendo dele. A gente permite, né, ser servida por ele. E a gente serve pessoas, né? A gente ajuda pessoas. A gente faz. A gente ama. Entendeu? Então, é em vão a gente tentar conquistar o amor de Deus. Porque o amor dele a gente já tem. Independente do que a gente faça, né? A gente já tem o amor dele e o amor dele não vai deixar de existir porque a gente errou, porque a gente fez isso e aquilo, não. E às vezes a gente fica tentando tanto, né? Fazer tanta coisa. Aí eu preciso conquistar o amor de Deus. Não, eu tenho que conquistar o amor de Deus. Gente, a gente já tem o amor dele. Então, a gente precisa parar um pouquinho, né? Pra receber. Aceitar esse amor e receber esse amor. E quando a gente aceita receber, a gente vive ele. E daí a gente transborda. Então, já somos amados. E pessoas amadas amam. Deixa eu ver quanto tempo já tem. Ai, meu Deus. 42 já. Então, permita, né? Se permita que você sinta o amor dele por você. Deixe ele te cuidar, né? Segurar na sua mão e te conduzir. Simplesmente só aceite o amor dele, tá? Observe os detalhes. E perceba o quanto ele nos ama, o quanto ele ama você. Você é muito amada. Não tem noção. Não tem noção. A gente é muito amada, gente. A gente é princesa dele. A gente é tão amada, meu Deus do céu. O tanto de coisa que ele faz pela gente, né? Mesmo que a gente falhe, que não faça, às vezes, da forma que é pra fazer, né? Que seria o ideal fazer. Mas ele continua nos amando. Então, independente, né? Ele nos ama. Vocês são amadas, muito amadas. Amém? Então é isso, gente. Vamos colocar uma musiquinha animada. Vamos animar, né? Se animar. E começa a dançar. Aí, oi, Creoni! Começa a dançar, gente. É muito bom.
Tem vezes que eu fico aqui rodando, às vezes eu quase que caio. Eu não sei nem dançar. Mas eu fico dançando. E eu fico sentindo, né, o vento na janela e começo, gente, é muito bom. Aí daí a gente começa a sentir a presença do Espírito Santo, a gente começa a sentir a presença do nosso Pai. E é muito bom esse momento de dedicação. E é interessante que quando eu paro, né, e começo a ouvir músicas, eu não quero parar mais de ouvir. É uma conexão tão grande que a gente tem com Deus através da música. Eu acredito que muito quem tem negócio de amor, toque físico e palavras de afirmação e tempo de qualidade também. Não isentando as outras, né? Mas eu acho que isso é mais forte nessas que eu citei. Então, gente, liga o som, coloca uma música bem animada. Tem uma que eu fico rindo tanto. Então, assim, ria, sabe? Ria da vida, ria das situações. Olhe para elas e diga assim, isso aqui, para Deus não é nada. Eu tenho Ele me ajuda, ele me conduz. Eu tô dando atenção para ouvir a voz dele. Então, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Então, vai dançar, mesmo sem saber. Vai dançar, eu faço isso. Coloca uma música bem animada, gente. E vamos embora, tá? Se alegrar. Como eu falei, né? A nossa alegria não tá na nossa situação. A nossa alegria está na nossa identidade, que é em Deus. E ela não deixa de existir. Então, quando a gente olha, né, para o céu, quando a gente olha para o nosso papaizinho lindo, Creoni fala, Jesus, tu és muito lindo. Eu ficava rindo muito. E hoje eu falo muito para Deus, Pai, tu és tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então, gente, dá essa oportunidade, tá? Hoje vão ligar o som, gente. Dá essa oportunidade para vocês começarem a sentir a presença mesmo do Espírito Santo. Dança, ria pra vida. Problema, vai passar, entendeu? E é isso. Liga o som aí, gente, coloca, sei lá, o som que vocês quiserem, mas coloquem som animado, tá? Coloca assim, lentinho, pra vocês ficarem, né, no melancólico, não. Coloca som animado, tá bom? Eu faço isso que eu amo, né, ouvir música. Eu faço isso quando eu termino de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu concluí uma tarefa. Ai, gente, eu gosto. Aí eu ligo e fico dançando, fico rodando. Aí, seguro na parede pra não cair. Mas é muito bom porque eu até fico rindo de mim mesmo. Então, assim, é um momento de descontração. É um momento descontraído, é um momento de... Realmente você assim, ai Deus, eu consegui, obrigada. E você começa a falar com Deus, você começa a conversar com Ele, né? E daqui a pouco você tá sentindo a presença dele, é muito bom, é muito bom. Então é isso, tá bom? Liguem o som agora, quando vocês terminarem, quando vocês saírem daqui. Pode dar essa dica também nos stories de vocês, no status, não sei. E é isso, tá bom, gente? Ai, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom. Levar um pouquinho do Jesus que tem em mim, né, para se conectar com vocês. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, né, tocou no coração de vocês, de alguma forma vocês sentiram, né, ele e vão se alegrar, tá bom? Vocês já são felizes. A felicidade, ela existe, ela não se acaba. Então, vamos lá, né? Beijo, gente, e se preparem, tá? Tem novidades. Até a próxima live, nos stories, tá bom? Beijo. Oi, gente, eu tava procurando aqui a música, vocês estão ouvindo? Vocês ainda estão aí, né? Ouçam essa música. Cujo amor, pra mostrar a verdade, começa a viver. Eu não vou dançar aqui porque eu tenho vergonha. A vida não é tão grande assim, estamos só de passagem. Só queira viver, só queira sentir, mas amor é bagagem. Te encontro com amor, sem olhar no retrovisor. Vem
stories eu dançando. Muito não. Use o amor pra mostrar a verdade. Comece a viver. Aproveite a viagem. A vida não é tão grande assim. Estamos só de passagem. Só quero viver, só quero sentir. Mais amor na bagagem. Te encontro com amor, sim. Molhado no retrovisor. Bem guardado no coração que jorra água viva. Vem dançar e ser feliz. Sem julgar o aprendiz. Bem guardado nos princípios, o autor da vida. Viver o amor, sentir o amor. Gente, eu nem planejei essa música. E olha só, como tem a ver com o tema passado. Deus é lindo, tá? Muito lindo, tá vendo? Uhul! E aí, gostaram? Então se animem, coloquem aí a música pra vocês ouvirem e dançarem bem muito, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Ai, não tô sabendo como é que... Ah, esse aqui. Beijo!